Olá pessoal, a orfandade mais devastadora para uma criança e até para um adulto também, mas em especial para uma criança, não é a ausência física de um dos pais ou dos cuidadores, mas é a ausência afetiva. E isso acarreta muitas sequelas na vida da criança e que ela arrasta para a vida adulta. Ela leva para a vida inteira, né? Porque deveria ser simples educar uma criança, é só lhe dar pai e mãe e tudo iria se resolver. Mas na verdade o óbvio, o simples, o normal não acontece para muitas crianças. E muitas vezes a criança tem pai, tem mãe dentro de casa, mas é órfão de pais vivos, né? E isso traz muitas consequências, muitas sequelas. E aqui eu listei algumas que iremos falar durante o decorrer dos vídeos, que é muita coisa, né? É como se a nossa alma fosse uma coxa de retalho. Estamos em pedaço. E eu falo de experiência própria, eu falo aquilo que eu vivi. Eu não falo o que eu ouvi, o que eu pesquisei, eu falo o que eu vivi na pele, na alma, especialmente na alma. E as consequências são a depressão, baixa estima, ansiedade, transtorno alimentar, indisciplina, falta de direção, insegurança, não acredita em si, depende da aprovação do outro, dependente afetivo, transtorno psíquico e reflexo familiar negativo, entre outros. Mas aqui eu colhi aquelas consequências que eu vivenciei na minha vida adulta, né, que eu estou vivenciando, e que foi sequela de uma infância, de um sentimento de orfandade, foi sequela. E aqui eu vou começar com a depressão. Eu já falei em um vídeo anterior sobre a depressão. Mas a depressão é um sentimento de tristeza muito profundo. Não é uma tristeza qualquer. Porque o luto já gera uma tristeza, na verdade. Quando você perde alguém que você ama, quando você perde o emprego, quando você perde o amor da sua vida, isso traz um luto, né? O luto é a separação de algo que estava contigo no dia a dia, que fazia parte da sua vida. Então, quando você perde isso, traz um luto, e é natural. O luto, a tristeza é natural. Mas, segundo os psicólogos, ele perdura no máximo por 2 anos. Só que o meu luto, ele gerou uma depressão. Porque além de eu perder o meu pai, o amor da minha vida, né, na minha infância, eu também perdi a minha mãe. Não fisicamente, o meu pai foi físico, foi uma perda física. Ele morreu, né? Ele faleceu, partiu dessa para melhor, para outro plano. Mas eu perdi, além do meu pai, na mesma época, na mesma circunstância ali, no mesmo período, quero dizer, eu perdi a minha mãe. Na verdade, eu quis dela aquilo que ela não pôde me dar, né? Que foi o afeto. Daí eu fui órfã 2 vezes. Uma de um pai que faleceu e outra de uma mãe com ausência de afeto, com ausência de carinho, com ausência de amor, com ausência de acolhimento. Eu fui órfã 2 vezes. E a depressão, que era para durar no máximo 2 anos, né? É um luto natural da vida, porque todos vão passar por isso mais cedo ou mais tarde. Ela perdurou muitos e muitos anos, porque ali entramos num conflito. Imagina uma criança que está entrando na adolescência, que já é um período de conflito, né? Porque a criança se sente adulta, mas não é adulta, né? É uma transição da fase da infância para a fase adulta. Então ali já entra naturalmente, já entra os conflitos, né, de um adolescente normal. E aquele adolescente perde o pai, perde alguém que ama muito, e além de perder alguém que ama muito, muito significativo para a sua vida, perde o afeto. Ou melhor, nunca teve o afeto. Nunca teve o afeto da mãe, que seria a segunda pessoa que
que se sustenta, que tem a base, né? Porque a criança precisa, nós somos seres relacionais, nós precisamos de relacionamento, nós precisamos nos sentir amados, nos sentir acolhidos. E essa carência, essa necessidade psicológica que está dentro de nós, ela precisa ser preenchida logo nos primeiros anos de vida. Então, quando a criança tem uma família disfuncional, tem a presença dos pais, mas só fisicamente não tem a presença do pai afetivamente, vai trazer sequela. E uma das sequelas que eu quero trazer é a depressão, que é o sentimento de tristeza profundo. É um sentimento de vazio. Vazio. Não tem... É um sentimento de apatia, né? Que muitas vezes eu ficava no canto assim, sem entender o porquê. Porquê de tanta rejeição, porquê de tanto desamor. E eu tinha aquele sentimento de vazio dentro de mim, de deslocamento, que eu não me sentia pertencente àquela família, pertencente àquela mulher, àquela mãe. Eu até me questionava se eu realmente era filha natural. Eu ficava pensando, nossa, será que eu fui adotada? Porque ela não me ama, né? Ela não me ama, ela não me quer, ela manda eu me matar, será que eu fui adotada? E aquilo ficou por muitos e muitos anos. O luto que deveria terminar no período de 2 anos, um luto natural, que foi a perda de meu pai, ali se prolongou. Porque eu entrei em conflito existencial, né? Já entrando na adolescência, com aquele conflito natural de adolescente, e ao mesmo tempo sendo rejeitada e humilhada pela pessoa que deveria me dar amor, ali eu entrei em parafuso total, né? E é um sentimento também de desesperança. Não vê graça na vida. A vida pra gente é preto e branco, não é colorido, não vê graça. E eu me perguntava para que viver. Eu tinha uma depressão tão profunda durante muito tempo que eu tentei fugir, né? Mesmo com 12, 13 anos eu não sabia para onde eu iria, mas eu tentei fugir, eu tentava me acolher com outras pessoas, fazer um vínculo afetivo com outras pessoas, e eu tentei fugir. Eu fui parar na casa de uma pessoa conhecida da família e ela acabou conversando com a minha mãe, e claro que ela não poderia ficar comigo assim, não poderia me adotar, bem que eu queria, mas ela não poderia, era um amor de pessoa, mas não poderia ser dessa forma, simplesmente me adotar e pronto, né? Eu tinha uma mãe, eu tinha uma família, e eu precisava voltar para essa família, e acabou que ela conversou e me levou de volta para casa. Em outras vezes, muitas vezes, eu lembro, né, na minha adolescência, que eu ficava na rua a noite inteira. Sabe o que é uma criança de 12, 13 anos passar a noite inteira na rua? É traumático, porque eu não queria voltar para casa, eu não queria ficar naquele ambiente nocivo, naquele ambiente tóxico, naquele ambiente deprimente, já porque eu estava deprimida, né? E eu passava literalmente a noite na rua, andando para cima e para baixo, sem direção. E uma certa vez eu fui vítima, quase vítima de um abuso sexual. Eu nunca contei isso pra ninguém. Inclusive é a primeira mão que eu estou contando agora. Eu fui quase vítima, né? Que eu me aproximei de um amigo, um conhecido do meu bairro, e naquela situação a pessoa entrou, né? Eu estava na sala com ele conversando, era meia-noite, 1h da madrugada, não lembro. Eu lembro que eu tinha na faixa de 12, 13 anos. E aquela situação, a pessoa entrou lá para dentro, para o banheiro, e naquele momento eu ouvi a voz. Alguns podem dizer que é o sexto sentido. Eu digo que é a voz de Deus. Eu digo que é a voz de Deus. Mesmo sem eu ter conhecimento de Deus, assim, na prática, né, no dia a dia, eu vi aquela voz dentro de mim, uma voz muito forte. Sai daí agora. Eu não sabia o porquê, porque ali era um amigo meu que eu estava conversando. Eu não lembro da idade dele, não lembro do nome, faz muitos anos, né? Muitos anos, faz uns 20 anos atrás. Mas eu lembro que eu ouvi uma voz muito forte, claramente, como se fosse agora. Sai daí agora, sai daí agora. E essa voz falou comigo 2 vezes, dentro de mim, no meu interior. Sai daí agora.
E ali naquele momento eu rapidamente saí, não dei nem tchau, não me despedi. Eu não sabia por quê, mas eu apenas obedeci a voz. Eu saí, fui embora, passei a noite perambulando na rua, mas não voltei mais para aquela casa. Não voltei mais para aquele ambiente. Até hoje eu não vi o rapaz. Até hoje a gente nunca se encontrou, né? Até porque foi lá no Nordeste esse episódio. Mas agora eu entendo. Naquela época eu não entendia, mas agora eu entendo o motivo daquela voz, né? Porque ali eu poderia ser vítima de um abuso, ser vítima de um estupro, né? Quem sabe? E Deus, ele nos livra, né? Ele nos ama. Então, as sequelas é isso. A depressão nos traz culpa, nos traz sentimento de inutilidade, de desamparo o tempo todo. Eu me sentia desamparada. Distúrbio alimentar, né? Que é a bulimia ou anorexia, que é quando ou você come demais, come tudo, ou você não come nada, ou quando come você bota para fora, você, né, provoca o vômito para botar para fora aquela comida, porque não se sente adequada no seu corpo. Então tudo isso é sequelas da depressão. E o que fazer? Né? Claro que na época eu nem sabia que existia psicólogo assim. Claro que existia, mas eu não tinha conhecimento, a minha mãe nunca me levou, né? Mas quando passei a ter conhecimento da terapia, da psiquiatria, dos remédios antidepressivos, eu busquei, né? Eu busquei esse caminho de cura. Então, para sair da depressão, não é fácil. Você precisa de ajuda, você precisa buscar ajuda. Buscar ajuda numa psicoterapia, buscar ajuda na psiquiatria, né? E no psiquiatra vai passar remédio. É todo um processo, você precisa passar por esse processo. Não é fácil, mas também não é impossível, né? E essa é uma das sequelas, é a primeira sequela que eu quero falar, é sobre a depressão. E a cura é você buscar ajuda, é você buscar autoconhecimento, porque na terapia você vai buscar um autoconhecimento. Eu não vou detalhar aqui, porque eu já fiz um vídeo falando sobre depressão. Então é isso, pessoal. Shalom para todos.